China já foram selecionados para o lançamento. Eu ainda não vi o filme, antes que perguntem, eu até tentei, só que o problema era que a qualidade, a gravação da pessoa que fez, pelo menos o que eu peguei, a pessoa que gravou no cinema, fez com uma qualidade muito baixa. E eu achei que não valeria a pena, já que eu não gravaria o vídeo para contar a história do filme, então eu tentei fazer a pesquisa evitando todo tipo de spoiler. Meu Deus, eu tinha que botar assim a mão na tela para tampar, porque às vezes em alguns sites que eu entrava, abri uma janela já para começar o trailer, foi um desespero, mas eu consegui me proteger o máximo que eu podia. Eu também quero ver como é que vai acontecer essa distribuição, já pensou em qual plataforma de streaming o filme vai parar. Mas a minha experiência com o filme é muito interessante, porque eu já tinha ouvido falar da Angel Studios por causa do The Chosen, né, bem famoso. Se você tem o Netflix, você vai encontrar que tem lá. Só que o que acontece? Eu vi um pouco mais a fundo da Angel por conta desse filme Seu Único Filho, porque quando esse filme estava saindo, na época, tinha uma outra produção que estava sendo lançada, e aí tem um site americano que ele fica narrando as diárias de bilheteria. Então, o quanto os filmes arrecadaram aquele dia, eles colocam lá em ordem de posição, é bem interessante, você pode ver as bilheterias não só desse ano, mas de anos anteriores e tal. Aí eu estava vendo quanto um filme na época estava arrecadando, justo quando esse filme foi lançado. E aí eu lembro que quando eu vi no ranking, eu fiquei surpreso pelo número de salas em que o Seu Único Filho foi lançado, pelo fato de eu nunca ter ouvido falar do nome dele. E aí eu cliquei, aí eu vi que era um filme da Angel Studios e tal. E aí, como eu cubro histórias envolvendo Hollywood, né, vocês sabem, tem várias investigações aqui, a saga Armie Hammer, o julgamento John Depp vs Amber Heard, e olha, tem centenas de celebridades. Se vocês irem no Gustavo Report ou no Na Mira, vocês vão encontrar. Algumas eu até vou mencionar agora, mais pra frente na análise. Esse filme já chamou atenção por conta já da arrecadação pré-ingressos. Aí foi aí que eu fiquei sabendo, isso já na primeira semana. Eu fiquei assim, bem chocado mesmo, porque quem já acompanha a indústria, entende como funciona, esse valor é um valor alto e normalmente quando se arrecada esse tanto na pré-venda, você começa a supor que a estreia vai ser grande, né? Vai atrair muitas pessoas. Então o filme estreou, aí eu vi que a Variety tinha feito a resenha, vi por acaso no Rolling Stone também, que eles estavam detonando e tal, mas até então, né, era uma coisa mais restrita, isso não tinha circulado. Com o sucesso do filme, né, a explosão começou a acontecer e aí as manchetes passaram a sair em todo lugar. Como eu já planejava contar a história real do filme aqui no canal, porque eu planejava fazer isso quando o filme chegasse ao Brasil, que é normalmente o que eu espero para fazer, porque tem mais engajamento, então é mais chance do vídeo circular e alcançar mais pessoas. Então quando saiu, e eu vi que ainda não tinha data de lançamento para ser lançado aqui no Brasil, eu pensei, vou esperar assim que... Sabe, porque eu vi, né, com esse sucesso nos Estados Unidos, com certeza vão lançar aqui. Mas aí, quando a coisa começou a pegar mesmo, que eu vi, não, isso aí vai se espalhar para o mundo todo, eu já comecei a separar os links de tudo que eu estava vendo, para que quando eu fosse roteirizar, eu tivesse mais um equilíbrio para montar todo o roteiro, né? Considerando que é bastante exaustivo quando você vai pegar algo assim tão recente, é muita coisa que precisa filtrar e tal, e buscar. E eu esperei passar as semanas para ver até onde a história chegaria, para poder trazer o melhor conteúdo aqui para vocês. E o momento chegou. Se você me perguntar, você está surpreso com tudo isso que aconteceu? Eu vou te dizer não. A única coisa que me surpreende são os truques de retórica. Mas, no geral, nada é novo para mim, porque como eu cubro muitos casos e alguns, a participação da imprensa é assim, né, diabólica, vamos usar essa palavra, né? Quantas histórias aqui nós já debatemos que a imprensa jogou pessoas inocentes na cadeia, falsificações, né, jornalistas que inventaram mentiras e depois só, ai, desculpa, fizemos errado e tal, e a vida da pessoa acabou, gente, até que tirou a própria vida por conta de uma notícia enganosa que saiu na TV. Então, assim, nada disso realmente me choca. Mas é óbvio que há muitos pontos aqui que podem ser considerados. É discutível se a representação do assunto no filme é realista, como acontece com praticamente qualquer filme baseado em uma história real. Falando aqui em defesa dos roteiristas, porque eu me considero um, porque eu escrevi um livro em formato roteiro, eu tenho outros projetos escritos, embora não lançados, eu recentemente vinha planejando escrever uma história envolvendo um terapeuta. Atendo pessoas, trabalho com pessoas, atendo online, pacientes. Obviamente, muita coisa que eu estava planejando é altamente dramatizada, é níveis de atendimento que você leva, porque aquilo ali é uma ficção, você precisa colocar o que é melhor, o que é mais chamativo, e não aquela questão diária, aquelas coisas literalmente básicas que vão acontecendo, senão, né, nada chama atenção e aquilo se torna chato. Obviamente, quando alguma coisa é passado para ficção, tudo é levado a um nível a mais para dramatizar. Claro, existem excessos que realmente são condenatórios. Nós podemos pegar o exemplo do próprio filme Titanic. Todo mundo sabe que existe
um navio Titanic que afundou. Mas aquilo ali que aconteceu dentro do barco, realmente houve uma história de amor entre o Jack e a Rose? Obviamente não. Ainda assim, eu nunca vi nenhum crítico se queixando disso. Pelo contrário, eu me lembro de uma minissérie chamada Miss América, que eu me recusei a ver, porque existe um site que ele avalia todas as produções que são baseadas em fatos reais. Então eles fazem uma investigação, é muito interessante, trazendo o que é fato e o que é inventado para o filme. E esse é um site que existe há muitos anos e eles são bastante assim honestos, neutros, por tudo que eu já vi ali, e eles ficaram muito chocados. Eles inclusive tinham ali uma edição editorial que eu nunca vi em nenhuma outra resenha, que era o repúdio dessa produção Miss América, até estrelada pela aquela atriz Cate Blanchett. Até que escreveram algo muito interessante, que as pessoas que produziram essa minissérie, de fato, esperam que o seu público seja idiota, essa foi a palavra que eles usaram, ou imbecil, para não reconhecer todos os eventos mentirosos. Eles não apenas inventaram histórias para difamar essa personagem real dessa minissérie, como eles simplesmente pegaram coisas, por exemplo, um dos eventos que me chocou é que essa mulher participou de um debate, então, num debate televisivo, isso há muitos anos atrás, quando ela era viva, etc. Nesse debate ela saiu super bem e a pessoa que ela estava debatendo foi pega numa mentira ao vivo. Aí o que aconteceu? Dentro dessa minissérie, eles recriam essa cena, só que eles fazem o contrário. A personagem principal sai como mentirosa e como a pessoa que inventou a mentira e como alguém que perdeu no debate. Então, absolutamente tudo na minissérie é 100% falso para denegrir essa mulher que essas pessoas que decidiram fazer a história odeiam. Eu soube que a família até entrou com processo e eu espero que, se o processo ainda estiver acontecendo, eles ganhem, mas arranquem cada centavo da atriz, da Cate Blanchett, porque ela é produtora executiva, então ela é responsável, ela não simplesmente chegou ali para ler as falas, e das outras pessoas envolvidas, porque o nível de mau caratismo envolvendo essa produção me deixou perplexo, porque ali eles foram, era tanto fato fake, olha, eu acho que não tinha uma coisa real do que eles narraram ali, eles distorceram absolutamente tudo para vilanizar essa mulher, coitada, que já está enterrada há muitos anos. Eu procurei para ver se algum desses veículos denunciaram essa falsidade toda, e nenhum deles fez nada disso. A realidade é que nem esses resenhistas são confiáveis hoje em dia. E eu te desafio, procure Miss América, se você acha que eu estou inventando isso aqui, se você não acredita, procure e você vai ver. Tudo que está ali é mentira, e a história da mulher não tem nada a ver com a história que é contada ali. Eu me recusei a assistir porque eu falei, eu não vou ganhar nada assistindo algo que é totalmente venenoso, inventoso, contra alguém que nem está aqui para se defender. Confesso que para mim seria mais do que chocante e curioso ver que desculpa qualquer um teria para defender essa produção em questão. Porque quando você olha para cá, a hipocrisia midiática envolvendo esse filme é enorme. Primeira coisa que abordagens criativas para apoiar filmes independentes não são novidade, como a imprensa está fazendo parecer, nossa, esse negócio de compre ingresso e dê para outra pessoa, uau! Gente, eu já ouvi falar disso há muitos anos atrás, que filmes independentes fazem isso, porque quanto maior bilheteria o filme conseguir, mais impacto ele vai chamar, mais atenção ele vai conseguir, já que a imprensa nunca está ali para ajudar, embora eles sejam supostamente pró-igualdade, pró-filmes independentes. O motivo do sucesso pode envolver vários fatores. É possível, primeiro, que os espectadores simplesmente queiram ouvir uma história que nunca ouviram antes várias vezes, que é verdadeiramente o caso aqui. Fato de que o filme agradou demais o público, então isso faz com que o boca a boca tenha maior alcance e maior impacto também. E nesse caso, eu acredito que a próxima Missão Impossível para o Tom Cruise pode ser muito bem persuadir um estúdio de Hollywood a encomendar um roteiro original focado em uma história não política ou repleto de pautas ideológicas. No entanto, mesmo a Hollywood criativamente e moralmente falida presta atenção ao resultado desse filme. Os grandes estúdios sempre dominaram o campo por muito tempo, porque tinham um oligopólio de financiamento, marketing e acesso aos cinemas. Isso não é mais o caso agora. Embora eles ainda tenham uma força gigantesca que não pode ser desconsiderada, há também espaço para outras pessoas, assim como o surgimento de canais alternativos elevou a qualidade que geralmente era inferior da televisão aberta a projetos independentes com qualidade e seguidores leais que aumentaram toda essa diversidade de variedade nos filmes. Só que a mídia decidiu tornar esse filme o seu último alvo em
uma tentativa de pintar todas as coisas bem-sucedidas fora de seu alcance como outro pânico de conspiração moral do lado político que eles abominam. E apesar disso, Sound of Freedom continua sendo um sucesso, algo que nenhuma mídia vai conseguir esconder mais. Você pensaria que, em meio a incontáveis divergências entre todos os lados políticos, uma área vital poderia chegar a um acordo, o bem-estar dos menores, e você também pensaria que ambos os lados concordariam que atrair menores, pegá-los na rua ou sequestrá-los na fronteira por aqueles que vendem como escravos íntimos é realmente abominável. Só que, infelizmente, você estaria errado sobre isso. As manchetes de sites nacionais que eu vi no Google mencionando o filme são pavorosas. Manchetes dizendo que o filme até está recrutando pessoas. Tipo, como que você consegue recrutar para uma política extrema através de um filme que nem menciona a tal política que eles estão alegando? Para piorar, a imprensa passou a usar o adjetivo supostamente quando se trata de falar que o Tim ajudou a resgatar menores. E outros veículos de mídia estavam dizendo que o problema do Tim é que ele era um salvador branco para menores afro-americanos. Quem se importa que ele era branco? Se ele não ajudasse esses menores, aí diriam que isso era um ato racista. Mas aí se ele ajuda, ainda assim, o problema é porque é um branco ajudando uma pessoa de outra cor? E o pior é que, de repente, para a imprensa, a política pessoal de uma estrela do filme, o Jim Caviezel, importa e afeta o tema do filme em que ele atua. Só que, no entanto, quando Top Gun ou Missão Impossível foram lançados, nós não fomos inundados com histórias sobre o papel do Tom Cruise na excêntrica Igreja da Cientologia, que tem centenas de acusações criminais nas costas. O Washington Post não atacou o filme The Flash por conta das travessuras criminosas do Ezra Miller no ano passado. Aliás, aventuras que eu cobri aqui em um episódio de 2 horas. Aí a gente tem a questão também dos veículos de mídia tentando limpar a barra da Disney, tipo, não, eles não negaram. A Disney nem sabia da existência do filme. Tá, como é que a Disney não sabia da existência do filme se ele teve que ser comprado de volta? Como eles vendem um filme que eles nem sabem que existem? Me conta outra. Outro ponto que não é leviano falar que a Disney tem sim um histórico envolvendo menores atacados. É só você olhar, tem um vídeo aqui no canal chamado A Desesperadora História do filme Olhos Famintos. Você vai ver a história real que inspirou o filme e a pessoa que fez o filme, Victor Salva, que foi preso por brutalizar o menor da pior maneira possível e fez filmes na Disney que, tipo assim, não estamos nem aí pro seu histórico criminal, querido. Vamos fazer mesmo filme porque o que a gente quer é dinheiro. A Disney tem um ex-CEO da Disney, teve uma acusação gigantesca de um garoto que o acusou de violação na época. Quando isso veio à tona, a imprensa, tipo, tentou, as vítimas que antes deveriam todas ser acreditadas, a imprensa acabou com a raça do menino. Tem um adulto do Disney Channel que passou por várias séries dele, que recentemente foi preso por atacar menores. A Disney é dona da ABC e recentemente um produtor poderoso de notícias foi preso com FBI e tudo na casa dele por atacar menores e muitos materiais de violação de menores no seu computador. São vários escândalos de cima a baixo. Então, se isso é coincidência ou não, aí cada um pensa o que quiser. Só que a grande questão aqui é que eles bloquearam o filme, sim. E o mais chocante é que todos esses veículos que atacaram o filme elogiaram um filme da Netflix chamado Lindinhas. Se você olhar a capa, você vai ver que é um absurdo. Meninas pequenas, em trajes absurdo, dançando de maneira provocativa. E aí, isso é normal? O outro ponto é o descaramento de querer dizer que esse tipo de coisa é teoria da conspiração, embora eu queria muito que fosse. Alguém lembra daquele homem rico que criou uma rede inteira dedicada a escravos íntimos em uma ilha? Lembra? Para, inclusive, até príncipes, vários políticos, ex-presidentes, pessoas que iam lá e que depois ele se foi numa prisão de uma maneira super misteriosa. Alguém lembra dele? Jeffrey alguma coisa, né? Isso aconteceu mesmo ou foi um sonho que eu tive alguns anos atrás? A pergunta que você se faz é: a quem esses veículos estão vinculados? Bom, para começar, a mesma pessoa é dona dos maiores sites de cinema. A maior parte desses sites de cinema, revistas, jornais, pertencem à mesma companhia. E a maior parte deles também opera na Califórnia. Aí o curioso é que você pode pesquisar se você quiser, é que apenas há alguns dias a força legislativa dominante da Califórnia bloqueou um projeto de lei que tornaria o tráfico íntimo infantil
um crime grave. O projeto de lei que colocaria o tráfico íntimo infantil no mesmo nível de violação ou homicídio, de modo que os perpetradores passariam a vida na prisão, foi derrubado. Quando questionado, os políticos do comitê argumentaram que a prisão é prejudicial. Eles disseram assim: não vamos construir um sistema de sentenças profundamente falho que pune injustamente as comunidades desfavorecidas. Então, tipo assim, são comunidades desfavorecidas que cometem tráfico. Tem alguém aqui que engole mesmo essa desculpa? Outro político que bloqueou o projeto disse assim: tudo que eles fazem é aumentar nosso investimento em sistemas de dano e subjugação às custas dos investimentos que as comunidades precisam para que isso não seja um problema para começar. Surpreendentemente, enquanto a mídia trabalhava em dobro para difamar o filme, veio à tona que o Departamento de Justiça do atual presidente americano removeu discretamente informações sobre o tráfico íntimo de seu site no início desse ano. Aproximadamente 2/3 do texto na página do site anti-tráfico íntimo infantil do Departamento de Justiça foi cortado, incluindo seções sobre o tráfico íntimo internacional, o tráfico íntimo doméstico e menores que são vítimas de depravação. Victor Marx, chefe de uma organização que resgata vítimas, disse assim: as recentes mudanças no site do departamento, particularmente a remoção dessas seções específicas envolvendo menores, levantam preocupações muito válidas. A mensagem que estamos enviando para os nossos filhos e para os criminosos e para as mulheres é que, em geral, o governo não se importa. E agora nós vamos aos números. Infelizmente, não são de bilheteria. Embora seja difícil obter os números definitivos sobre, infelizmente, essas ações, pessoas escravizadas, o relatório de estimativas globais da escravidão moderna, divulgado em setembro do ano passado, ofereceu uma estimativa impressionante, encontrando cerca de 27,6 milhões de pessoas em trabalho forçado. O preocupante relatório também constatou que 17,3 milhões são explorados no setor privado, 6,3 milhões em exploração íntima comercial forçada e 3,9 milhões são forçados até mesmo pelo Estado em seus respectivos países. A parte que envolve menores, em particular, é de revirar o estômago. O relatório constatou que um total de 1,7 milhões de menores estão em exploração íntima comercial, constituindo mais da metade de todos os menores de trabalho forçado. No geral, 3,3 milhões de menores estão em uma situação de trabalho forçado em um determinado dia, incluindo trabalhos impostos pelo governo e outras situações de trabalho forçado. De acordo com a organização sem fins lucrativos Salvem os Filhos, 27% de todas as vítimas de tráfico são menores. História após história reconta o rosto humano dessas estatísticas impressionantes. A própria CNN entrevistou uma mulher chamada Carla, que revelou que se tornou vítima quando tinha apenas 12 anos de idade. Ela disse que foi atacada intimamente 43 mil vezes por até 30 homens por dia durante cerca de 4 anos. A entrevista dela é de cortar qualquer coração, nós estamos falando 43 mil vezes. Ela disse que alguns homens riam dela quando ela chorava e ela tinha que fechar os olhos para não ver o que eles estavam fazendo com ela, para ela não sentir nada. A Carla e milhões de pessoas como ela enfrentaram esse mal absoluto e uma explosão de fogo que deveria inflamar a fúria de muitas pessoas em uma missão incessante para acabar com essas abominações a todo custo. E a política é o que menos interessa aqui, a questão é a causa. E aí isso remonta à principal preocupação sobre como os meios de comunicação estão lidando com o filme. Se as estatísticas e as histórias embutidas em um tópico que muitas vezes falha em obter a tração necessária para provocar mudanças sérias, seria de esperar que essa euforia devia ser pró-tema. O grande ponto é, pela primeira vez, milhões de olhos estão voltados para esse assunto. Várias pessoas no mundo todo estão ouvindo falar ao mesmo tempo dessa questão grave. Só que os meios de comunicação, incluindo os mais poderosos, optaram por descartar esse memorando. As manchetes desonestas não apenas desencorajaram as pessoas a assistir o filme, mas ainda foram mais longe, tentando conectar o filme a periferias para tentar diminuir a importância dele, da sua missão e do tema. A verdade é que as proclamações anteriores do Jim Caviezel, que, aliás, eu vi, não são nada demais.
As divergências táticas sobre os procedimentos do time têm pouco a ver com o que realmente é real e grave. Infelizmente, o que aconteceu foi que o sucesso do filme chamou a atenção para o assunto, mas a controvérsia da imprensa chamou a atenção para a política. A imprensa, ao invés de abraçar a realidade, mostrou mais uma vez que segue a sua própria agenda, colocando-se no caminho e usando os seus tentáculos para revidar. Mas aí, o que exatamente eles estão revidando? O filme? O ator principal? Ou a revolta é que esse tema vai se tornar um assunto popular? Um assunto em que todo mundo vai acreditar e falar, não, isso existe, não é uma teoria da conspiração. Por que eles não querem que as pessoas acreditem que isso está acontecendo? Poderia-se dizer que o filme provocou uma tempestade de debate cultural, mas quando você olha a fundo, não há debate. A tempestade quem criou foi a mídia. A imprensa hoje é uma instituição corrupta e problemática. Corrupta não tanto no sentido de aceitar suborno, embora isso aconteça frequentemente, mas no sentido sistêmico. Ela falha em fazer o que afirma fazer, o que deveria fazer, e o que a sociedade espera que faça. A mídia de notícias e os jornalistas estão tão entrelaçados em um círculo vicioso de manipulação mútua, criação de mitos e interesse próprio, que os jornalistas acabam precisando cada vez mais das crises para dramatizar as notícias e as emissoras de TV precisam parecer estar respondendo a essas crises. Muitas vezes, as crises, como nesse caso aqui, não são realmente crises, mas fabricação conjuntas. Os dois mecanismos ficaram tão enredados em uma teia simbiótica de mentiras que a mídia noticiosa é incapaz de dizer ao público o que é verdade. E o público muitas vezes se torna incapaz de discernir com eficácia o que é mentira. A primeira página se tornou todas as páginas, levando a histórias dramáticas, adicionando manchetes estridentes, fotos grandes e grifos alarmantes. O jornalismo tem tirado os eventos dos seus contextos secos e institucionais e os tornou emocionais em vez de racionais, imediatos em vez de considerados e sensacionais em vez de informativos. As corporações de notícias ficaram adeptas de promover a versão da realidade que desejam que o público acredite. As notícias costumam ter uma identidade dupla, uma fachada externa e uma realidade interna. A mídia hoje é como uma religião, mas ao contrário da maioria das religiões, eles não têm um código moral. A coisa mais próxima de um código moral no jornalismo hoje é não seja pego. Para a maior parte dessas pessoas, a causa de sua ideologia é tão nobre, tão sagrada, que qualquer inverdade, distorção ou ultrapassa pela causa é justificada. Quando um jornalista mente para o público, na verdade ele está dizendo: você é estúpido demais para saber o que é bom para você. Eu vou dizer qualquer coisa que preciso dizer para convencê-lo de que o meu caminho é o certo. No filme, essa frase que ficou famosa agora: os filhos de Deus não estão à venda. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre a grande mídia. O papel deles não é desafiar a mentira, pelo contrário, eles têm um relacionamento muito aconchegante com ela. E a maior vantagem que o mal tem é a recusa das pessoas em reconhecê-lo. A hora de abrir os olhos é agora. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse especial evento. Confira as outras atrações do canal, tem reportagens, tem investigações, tem tudo e muito mais aqui. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, ou você pode falar comigo pelo Instagram. No site está tendo uma promoção bombástica, um desconto nunca antes dado, então você pode adquirir lá. Acredite, você vai se surpreender com o valor. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram, onde eu divulgo bastidores, tem muita coisa que sempre acontece primeiro por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!